Mais uma vez estamos aqui, um prazer a gente estar aqui com mais um episódio do Naxcast. O Naxcast ele tem uma proposta um pouco diferente, né? A gente fala um pouco sobre gestão e empreendedorismo e também um pouco na área técnica, na área de engenharia e de lubrificação. Então, o nosso público é um pouco misturado nessas duas áreas aí. E a gente tem um prazer, os outros episódios eu trouxe pessoas que eu já conhecia de longa data, mas agora a gente está trazendo uma pessoa que a gente conhece de uma data um pouquinho mais curta, mas porém a interação está sendo tão bacana que parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Mas antes de apresentar quem está aqui comigo, eu até esqueci de te falar, o nome dele é Renato, tem um outro sobrenome aí. No dia 11, agora, no dia 11 de setembro, a gente foi convidado para ajudar algumas pessoas para organizar a vinda de uma pessoa que é o chamado Antônio Torres, o fundador da Forte Leve. A Forte Leve é aquela empresa de caixas d'água, de Uhum. cisterna. E esse senhor, ele tem uma história de vida bacana pra caramba, muito bacana. E ele vai estar aqui trazendo um pouco da vivência dele, falando um pouco das dificuldades que ele passou, das vitórias que ele passou, do trabalho também que ele, social muito grande dentro do sertão Bacana. do Brasil. Então, dia 11 de setembro, às 7 horas, no Hotel do Lac. Quem tiver aqui na Redondeza, vai ser em Macaé. Então, reserve sua data. Depois a gente vai botar no link aqui a inscrição no Simpla. Fica um convite. Joia? Então, feito o merchan aqui do nosso evento no dia 11. Então, vou voltar aqui à apresentação. Hoje a gente está aqui com o Renato Matos. Ele é engenheiro de Minas. Mas a primeira vez que eu li isso aqui, eu achei que ele era mineiro, mas não é mineiro, é de Minas mesmo. Minas, minério de ferro, minério de ouro, de prata, de alumínio e tal. Ele estudou na UFMG, Isso que é a aí, Universidade Federal de Minas Gerais, exatamente. nesse universo que para nós é muito desconhecido. Passou por algumas empresas renomadas aqui, a nossa querida Vale do Rio Doce, né? E agora, Exatamente. para os mais íntimos, a Vale, né? Vale, isso aí. Vale, Votorantim, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, Isso aí. a Eneva, Isso que aí. tinha um outro nome antes, que ele vai Isso mesmo. falar e tal. Então a gente está aqui. Obrigado, Renato. Renato Matos está aqui conosco. Seja muito bem-vindo aqui. E eu tenho certeza que vai contribuir muito para a minha vida, para a vida das pessoas que estão aqui. Alexandre, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo e com o time da Unax também. Conhecer aqui a casa de vocês. A gente gosta muito de vir conhecer a casa dos parceiros, né? Então vai ser um bate-papo ótimo. Teve essa carreira aí no mundo da mineração, foram quase 20 anos na Caramba. mineração. E na verdade, depois dos últimos 9 anos já, que já daqui a pouquinho são 30 anos de carreira, já migrando um pouquinho de carreira, mas que a gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre isso. Legal, legal. A gente vai cutucar, mas vamos lá na mineração, um Vamos cadinho, lá. porque eu tive um pezinho lá em 2012 e é um universo totalmente diferente do daqui. Mas, Renato, antes da gente é, falar um pouquinho dessas áreas técnicas e tudo e tal, teve algum momento na sua vida que você teve um insight assim, dizendo, poxa, eu não. Normalmente as pessoas escolhem uma empresa, uma posição, uma carreira e Uhum. tal, e forever, né? Segue a Segue. pelota, né? E a vida segue. Então você teve a oportunidade de passar por várias empresas e várias posições. Teve algum momento na sua vida que você percebeu que, poxa, eu não sou uma pessoa de uma posição só, de uma empresa só e tal. Como é que foi isso? Ô, Alexandre, interessante você perguntar, porque acho que a primeira vez que aconteceu isso, e aqui fica um insight importante também, dentro das mesmas empresas você pode ter carreiras diferentes. Isso aconteceu comigo na Vale. Eu comecei a trabalhar na Vale em 2000, em Itabira, onde a Vale começou, em Tabira. 1942. Mas logo que eu cheguei em Itabira, eu percebi que a minha atividade lá na parte da produção do minério, planejamento de produção, que eu tinha muito para aprender, mas que eu ia desejar outras coisas. E que se eu ficasse só fazendo o que eu
estava começando a fazer lá, ainda como trainee. Eu passei no programa de trainee da Vale lá em 2000, e assim fui trabalhar. Mas logo depois de 2001, eu já comecei a fazer meu MBA de Finanças do IBMEC. Entendi. E aí, 3 anos depois de eu começar em Itabira, ainda finalizando o MBA, a Vale me chamou para trabalhar em BH. Então, já ali no início da carreira, eu já mudei um pouco de papel. Entendi. O que eu fazia em Belo Horizonte, aí já numa outra área de planejamento estratégico, era bem diferente do que eu fazia lá em Itabira. E assim foi ao longo da minha carreira. Então, dentro da própria Vale, eu tive outras posições. Eu saí da Vale em 2006. Eu fiquei na Vale em 2 períodos. E nesses 2 períodos deu quase 14 anos. Que foi meu maior tempo de empresa, né? Então, dentro desses 14 anos dentro da Vale, eu tive vários papéis. Então, desde o início, da verdade, da minha carreira, eu percebi que dava para fazer coisas diferentes, ainda que dentro da mesma estrutura. E, obviamente, eu acho que essa coisa dentro de mim foi muito forte. Aí eu pedi demissão da Vale depois de 2006, porque eu tive a oportunidade de ir para o Votorantim, depois CCN, depois Eneva. E aí, assim foi caminhando a carreira. Ah, legal. Bacana, cara. Assim, é uma perspectiva. A primeira vez que eu ouvi a palavra polivalente foi. Eu não sabia o que significava, né? Mas me parece uma visão polivalente, né? Você está atuando aqui, mas está se preparando para outras oportunidades, né? Sem dúvida. Então, tem pessoas que são muito. Não assim generalista, né? Especialista, não tem que ficar só nisso aqui. Então você estava atuando naquela área e ampliando os horizontes para outra. Né? E tem desculpa te interromper, já tem um ponto importante também, que às vezes a gente não percebe a importância de outras disciplinas, mas que impactam fortemente. Por exemplo, quando eu mudei para Votorantim, eu fui para a área de fusões e aquisições na Votorantim, antiga Votorantim Metais, VM atualmente chama Nexa Resources. Eu fui para a área de fusões e aquisições, porque era uma área basicamente internacional. Você tinha, eu fui fazer uma due diligence, por exemplo, no meio da Guatemala. O meu conhecimento de línguas, eu já sabia inglês, eu estudei espanhol. Então, o conhecimento de uma outra disciplina, nada técnica com a engenharia, me permitiu, dentro do mundo da engenharia, ir para uma outra área que, obviamente, o conhecimento de línguas ajudaria muito no trabalho. Então, são ciências e disciplinas que você vai agregando ao longo do caminho que, na verdade, te permitem galgar esses outros degraus que vão acontecendo. Você já respondeu uma pergunta que estava aqui, né? Mas tudo bem. Eu ia falar da importância de aprender outras disciplinas, como a língua, né? Que, assim, teoricamente não tem nada a ver com o objeto em estudo, porém abre portas, né? E eu acho que nunca foi tão importante essa disciplina. Quando a gente tem a oportunidade de viajar um pouco para fora, conhecer outros países, falei que o mundo parece que ficou menor, né? E assim, quando o mundo fica menor, as oportunidades aparecem, né? Sim. Junto com as línguas, você também teve lá no seu início, antes da faculdade, você montava carrinho de controle remoto, vendia coisas aí para ajudar no custeio, né? Isso aí. Como é que é essa brincadeira aí, cara? Ô, Alexandre, é engraçado, porque parece que não, né? Mas a minha profissão hoje, ela é muito comercial. Claro. Eu preciso ser comercial para interagir com os meus clientes, obviamente. E eu, na época da faculdade ainda, eu me mudei do Rio para Belo Horizonte para fazer a faculdade, e meus pais me ajudaram no possível, mas tinha um outro lado que aí era comigo mesmo. Então, claro. Eu fui vendedor de loja, eu dei aula particular, eu fui professor de matemática de um curso da Pró-Reitoria de Extensão da UFMG, que era um curso de matemática básica para pessoas que queriam se capacitar na construção civil. Então, eu dei meu pulo ali na época de faculdade para ter algum recurso para, enfim, ajudar no meu custeio e talvez nos meus prazeres também, né? Claro, claro. E essas habilidades também são muito importantes. E aí você vai vendo, obviamente, um pouco mais velho, você olha para trás e fala o quanto que ajudou, né? Quanto que ajudou, né? Para hoje eu ser uma pessoa bastante comercial na minha profissão, ser vendedor de loja, por exemplo, me ajudou muito. Caramba, e é uma profissão, eu falo que assim, quando eu convido a gente ter uma equipe comercial aqui,
é uma profissão que teve uma vez que na loja de troca de óleo tinha uma amiga que tinha um filho e chegou para mim assim, Alexandre, consegue alguma coisa aqui para o meu filho? Até vendedor serve, entendeu? Aquela máxima, até vendedor serve. Então, é uma profissão que não é muito bem quista, né, bem vista na sociedade. Pô, vendedor é enjoado pra É caramba o e tal. fundamental, né? É o fundamental, mas assim, o vendedor bom você gosta, porque é aquela pessoa que vai intermediar uma necessidade sua com a possibilidade da empresa te entregar. Então, eu convido, pessoal, a gente tem que se tornar profissionais da área de vendas, que Isso aí, aí. eu acredito que essa habilidade, né, que é uma soft skills hoje, então um Sim, nome bonito assim, uma habilidade que não é tão específica, se faz necessário em qualquer área de atuação, né? sem dúvida. Porque você está numa coisa, você vai vender um projeto, Isso. e aí precisa de uma característica dessa, né? Você precisa ser vendedor daquele seu projeto e ter muito bem claro o porquê e a importância daquele projeto ser implementado, porque muito provavelmente no caso das empresas, por exemplo, você tem uma concorrência de outras áreas da empresa, outro business unit ali que tem também o projeto dela para vender. E claro, quem conseguir vender o seu projeto explicando melhor os impactos dele para a organização é quem vai conseguir ter sucesso. Então, de novo, a habilidade de vendas ela é fundamental. E claro, casada com as habilidades técnicas, etc., né? Mas sem dúvida as habilidades de vendas E são fundamentais. o que esse período, a parte da academia, da faculdade, Uhum. te ensinou que a academia não ensina? Teve uma questão, e de novo isso impacta muito para a minha vida hoje, que é a questão das relações interpessoais, né? Legal. De se conectar com as pessoas. Seja lá como vendedor, seja montando os carrinhos, né? Porque aí você tinha um menininho lá, era uma área, um centro de lazer indoor em Belo Horizonte, e tinha uma pista de carrinhos de autocontrole, né? E aí eu montava os carrinhos para a meninada brincar, e aí você vê, aquele menino que estava ali vindo, ele estava entusiasmado para fazer ali, para sentir a adrenalina dele com o carrinho na pista. E aí você montando o carrinho para aquele menino, ele te olhando e conversando com você, e você dando atenção de volta. Essas conexões, seja para vender a roupa ali para a pessoa experimentar, você fala se está bom, se não está. Se não está, você normalmente não fala, né? Mas esse entendimento das relações com as pessoas, a faculdade acaba não te dando isso. Não Te dá. dá no dia a dia ali, né? Você conversa com seu companheiro de faculdade, você vai tomar uma cerveja, tal, tal, tal. Mas tecnicamente a faculdade não te dá essas soft skills que a gente fala É, hoje, né? é, é. Deveria, porque elas são muito fundamentais também em quaisquer profissões. Imagina um médico que não é empático. É, É complicado, né? complicado. Ou um vendedor que não é empático. É. É muito complicado. Então, a academia, eu acho que ela vai e vem evoluindo, né? Mas na minha época, realmente essas habilidades Não eram não eram abordadas, abordadas. não Não, eram não eram. abordadas. Eu acho que a gente tem que dar uma aceleradazinha no passo, porque eu não sei se incluíram no programa. Eu acho que infelizmente não, mas eu acho que vai acabar vindo de baixo para cima e uma hora. Mas a gente concorda contigo, tem que acelerar. Legal, tem que acelerar. Mas bacana. Tá vendo? Assim, quando eu estava fazendo faculdade, eu tinha troca de óleo, ficava embaixo do carro, macacão e tudo, tal, corria para a faculdade. E aqui no interior, né, no Rio de Janeiro, em Macaé, e de quando em vez eu largava tudo e ia para congresso em São Paulo, Sim, da Automec, da HSM Management e tal, não sei o sim. quê. E aí o pessoal, pô, você está indo fazer o quê lá? Eu disse, ó, a faculdade, ela ensina o caminho das pedras. Mas se a gente quiser aprender um pouco mais, a gente tem que abrir a nossa mente e vivenciar em outros espaços, com outras pessoas, para aprender coisa nova, né? Sem dúvida. Que legal. Eu já imagina hoje que a gente estava falando agora há pouco sobre inteligência artificial, né? É, A gente tem que aprender um pouco disso. tem. Se a gente vai ser mais especialista ou menos especialista, mas tem que aprender sempre. Não tem jeito da gente escapar no mundo atual e no mundo antigo também. É, É de não ir adquirindo e acumulando conhecimentos. é. Isso é fundamental para todos nós. É verdade. Tem uma pessoa que eu
gosto muito, leitura de cabeceira, que é o Peter Drucker, né? Peter Drucker, você sabia que ele era uma referência, ele era referência, era o Papa, foi o Papa da administração do século passado, Sim. mas era uma referência mundial em orquídeas, cara. Olha, não sabia. Olha só, quando eu disse, caramba, como é que pode, assim, a pessoa com conhecimento tão profundo em áreas distintas, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Engenharia de Minas, Isso. e você trabalhou na Vale. Eu fiquei impressionado uma vez, eu estava lá em Salobo, Sim. Salobo, Sossego, Carajás, lá no Pará, Isso. e eu fui visitar, a gente estava fazendo um projeto para eles lá, e aqueles caminhões fora de estrada, grandões, e o meu sócio, nessa época, o Zé, ele é grandão pra caramba, e ele esticava o braço e a gente não botava, ele não botava a mão no aro da Sim. roda, então, alto pra caramba, 400 toneladas e tudo. Isso. E quando a gente foi no platô e viu aquele caminhão grandão lá embaixo da mina, que dá aquela volta e tal, não sei o quê, ele estava pequenininho assim. Eu disse, meu Deus do céu. E aquela mina já estava sendo explorada há 30 anos. Desde a década de 80. Há 30 anos eu não tinha chegado nem na metade. E tinha mais outras montanhas lá para serem exploradas. Tem muitas. Eu disse, meu Deus do céu, o Brasil, quando fala que a gente é muito rico, eu não tinha noção da grandeza, né? Mas eu fiquei imaginando o que está lá no buraco lá. Como é que é essa brincadeira de engenharia de mina? Como é que é mais ou menos o processo? Alexandre, a gente também falou mais cedo sobre o pouco conhecimento que a gente tem sobre áreas distintas, né? E a engenharia de minas, e muito parecido com a geologia, são ciências absolutamente fascinantes, porque é você estudar exatamente o que está debaixo de onde a gente pisa. Estudar o que está além dos seus olhos, né? Do que a gente consegue ver. Nesse sentido, talvez a astronomia, a astrologia também sejam ciências aí que você vai estudar lá para cima que você não consegue enxergar também, né? Mas trazendo aqui para dentro da nossa realidade, você olhar para o chão e imaginar o que tem debaixo dele é um negócio surreal, né? Meio surreal, e você não está atento a isso no dia a dia, né? Então, quando você tem uma fazenda ou quando você vai para um sítio, existe todo um mundo debaixo ali de onde você está pisando que eventualmente pode ser uma província mineral. Por alguma questão geológica, aí a gente pode ir na história de geologia, aquele subsolo teve alguma anomalia que enriqueceu em um determinado mineral, que pode ser alumínio, pode ser ferro, pode ser cobre. E aí vem a engenharia de minas e a geologia, que são as ciências que vão estudar o que está lá debaixo. O geólogo, especificamente, vai entender o que existe ali debaixo por algumas características que você consegue, às vezes, enxergar na superfície e ver, opa, tem alguma coisa ali um pouco diferente do entorno. E aí você vai pesquisar o que tem para baixo daquilo para ver se aquela anomalia se confirma ou não. E no caso de Carajás, foi um sobrevoo de helicóptero de um geólogo na década de 80. Na verdade, era para uma pesquisa, se não me engano, de manganês. Mas quando pousou o helicóptero, o geólogo olhou, viu uma pedra meio diferente e viu que era ferro. E aí tem todo o estudo da geologia, né? E aí começou a se fazer as pesquisas geológicas. E a pesquisa geológica, aí você tem vários métodos. O que é um mais, digamos, tradicional é a sondagem, né? Você põe uma máquina que perfura o solo até X metros para baixo, e você vai botando hastes de sondagem que vão entrando para dentro do solo, da rocha, e traz um chamado testemunho de sondagem, que é um cilindro da rocha que está lá para baixo. E aí você tem todo o trabalho de entender o que são aqueles minerais que estão ali e se aquela anomalia que você achou que existia realmente se confirma. E aí vem todo o resto para... Aí vem o engenheiro de minas, começa a escavar aquilo, aí tem uma ciência para você escavar aquilo devidamente, para que aquilo não desmorone, ainda que existam problemas, né, e que possam acontecer, você faz aquilo lá com uma engenharia para que tenha a segurança da mina, e aí você faz o seu processo de produção e de exploração mineral. E de lá, assim, eu tô fazendo assim, de lá você foi para a CSN, que é outra ponta. Pois é, aí eu fui, primeiro eu dei uma passada na Votorantim, né, na área de fusões e aquisições, para outros tipos de minerais, mas foi um período mais curto. E aí eu fui para a CSN, mas também já na área de planejamento estratégico,
para olhar um pouco das diferentes business da empresa, siderurgia, que é o principal. Não foi para a área de produção, transformar no minério. Não fui. Poxa. Aí eu fui para olhar assim, a área de siderurgia, o valor dessa unidade de negócio, a área de minério de ferro, o valor dessa unidade de negócio, a área de cimentos, o valor dessa unidade de negócio, que agora, pelo jeito, está sendo negociada para venda, a área de energia e a área de logística. Então, aí já era uma área um pouco mais corporativa, de entender os valores dos diferentes business que compunham a holding. Entendi. Que é o que a gente chamava de planejamento estratégico lá na época. Foi um período muito interessante também, um trabalho muito duro, muito intenso. Eu vivia de ponte aérea nessa época entre Rio e São Paulo, e aí depois de um ano e pouco na CSN eu acabei voltando para o Rio, aí para outra empresa. Legal. E aí foi aí que você começou a fazer due diligence? Na verdade, eu estava na Guatemala pela Votorantim. Então, fala antes de falar, fala o que é esse negócio, esse nome bonito, que a gente americaniza tudo, então, o que é due diligence? A due diligence, você quer comprar uma empresa, que era o caso lá, a Votorantim, estava na área de fusões e aquisições, estava querendo adquirir um projeto... Só um instantinho. Pessoal, preste atenção, porque isso aí é muito importante na hora de vocês tomarem decisões sobre investimento, tá? Então, fica atento aí, porque a gente está fazendo um corte aqui, para depois vocês tomarem decisões, mas não tomar decisão só. A ação está subindo, vou comprar. Então, preste atenção nessa resposta aqui. Isso é importante, porque quando você quer adquirir uma empresa, você tem que fazer todo um estudo de informações daquilo que você está comprando. Pelo menos todos nós deveríamos fazer isso, né? Não simplesmente olhar o balanço, né? Não. E a due diligence, para você ter uma ideia, esse projeto que a gente foi olhar, a Votorantim queria comprar uma mina, se não me engano, de ferro-níquel, na Guatemala. Foi um time, se não me engano, de 17 pessoas, coordenado por um grande amigo e um grande mentor chamado Vitor Hugo Castro, um geólogo fantástico. Trabalhei pouco tempo com ele na Votorantim. Um dos lamentos que eu tenho na minha carreira é ter trabalhado tão pouco tempo com o Vitor Hugo, mas fica aqui meu abraço para ele. Foi uma equipe de 15 a 17 pessoas, não lembro exatamente, para a Guatemala, para entender o que era a mina e a geologia na época, entender as estruturas industriais. Tinha uma parte da planta que estava parada já há um tempo, custo às vezes de retomar aquilo lá, entender questões ambientais que poderiam existir. Tinha um pessoal jurídico junto para entender questões jurídicas, de passivos jurídicos, pessoal de meio ambiente. Então, a due diligence é você olhar bem no detalhe para vários aspectos operacionais, técnicos, jurídicos, ambientais, de investimento, de capex novo que você vai ter que aportar, e fazer disso um grande estudo que vai terminar num valuation, numa valoração de o quanto você está disposto a pagar por aquele projeto ou por aquela empresa. Entendi. E, claro, o board da empresa vai decidir se vai querer exercer o negócio ou não. Mas o nosso trabalho de due diligence, da parte técnica, é exatamente olhar nesses vários aspectos que eu falei, se está tudo ok, ou se algum advogado vai falar assim, ou advogado, ou geólogo, ou o engenheiro de manutenção, e vai dizer assim, nessa área minha aqui especificamente tem um problemaço que é bola preta para esse negócio. Ou, não, tá tudo certinho, vamos em frente. Joia. Então, assim, se alguém que estiver assistindo a gente e está se aventurando ou iniciando nesse processo de investimento, de cuidar das suas finanças e tal, eu não tenho conhecimento profundo que o Renato tem de fazer um due diligence de uma empresa. Então, eu vou tomar a decisão no achismo. Poxa, eu gosto daquela, por exemplo, eu gosto da Vale, mas eu não sei como é que está a Vale hoje. Tem que fazer um estudo. Se a pessoa tiver autonomia, eu quero fazer um investimento por conta própria. Isso aí é uma alternativa. Então, a gente recomenda que faça um estudo da empresa. Ou convida alguém de confiança, uma assessoria financeira, uma consultoria financeira e tal, para ajudar nesse processo, né? Então, esse Alexandre, exatamente isso, fazendo a analogia do que você está trazendo, e isso é a pura verdade. Hoje, no meu trabalho, e especificamente no mercado financeiro, a gente faz, analogamente, essa due diligence das questões financeiras ou dos produtos financeiros que, eventualmente, a gente traz para o investidor na ponta. Então, existe todo um time, o gestor, o administrador, o custodiante, tem um time de especialista de renda fixa, um especialista de renda variável, um especialista de internacional. E essa turma tem exatamente
tal qual a equipe lá da Due Diligence, de fazer essas análises nas suas devidas áreas para aí, eventualmente, fazer alguma recomendação e o investidor na ponta é quem vai tomar a decisão de investimento ou não. Bacana, bacana. É muito parecido o processo. É muito legal. Olha como é que as coisas se conectam, então, né? Eu peguei aquele gancho porque você falou Exato. de Guatemala e tal, mas daqui a pouco a gente vai falar de investimento mesmo, né? A gente vai entrar no bloco de investimento. Aqui, e a Votorantim, você falou que estava na área estratégica também, mas Isso. você estava no grupo Votorantim, que tem um grupo, né? Se a gente, é um dos maiores grupos privados do Brasil. A gente meio que, cimento e tal. Energia, alumínio. Eu estava especificamente na área de metais, que era a parte de níquel, cobre, zinco à época. Isso nós estamos falando de 2006, 2007, tá, pessoal? Então já tem um tempinho. Que eu acho que é completamente diferente hoje da Nexa Resources, já deve ter muito mais coisa, né? Mas era especificamente nessas áreas da Votorantim Metais, que era uma empresa importante, mas acho que a Cimentos era maior na época. Tinha a Alumínio, que era a CBA, né, a Companhia Brasileira de Alumínio, que também era uma grande empresa que o Antônio Hermílio gostava muito, o doutor Antônio gostava de olhar muito de perto. Aí, obviamente, por causa do alumínio também tinha área de energia. Então, eram várias frentes ali dentro do grupo. Legal, bacana. E na Eneva? Na Eneva foi muito bacana. Fala um pouquinho da Eneva, para quem não conhece. A Eneva, ela chamava MPX, né, que era uma das empresas do grupo do Ike naquela época, era empresa de energia, que tinha ganho leilões do governo de 3 térmicas a carvão, PCM1, PCM2 em Fortaleza e Itaqui no Maranhão. Para essas térmicas, que eram térmicas a carvão, tinham uma demanda, obviamente, de fazer um hedge do insumo de geração. Então, imagina se você não tem o carvão próprio e o preço do carvão dispara no mercado. E você tem o preço da energia que você ganhou lá no leilão. Então, você tinha que controlar o custo do seu insumo. Claro. E o nosso trabalho foi justamente... A gente ia para a Colômbia, eu e um time, né, obviamente, para desenvolver essas minas de carvão na Colômbia, porque, na verdade, a Colômbia... E aí a Colômbia já caribenha para cá, né, depois do canal do Panamá em direção ao Brasil, é quase que uma cabotagem no norte do Brasil. Você sai dali do norte da Colômbia, vem aqui pertinho, né? Pertinho. Aí para ali no Maranhão, desembarca e depois para ali em Pecém, em Fortaleza. Não é um minério que sai da Vale aqui de Tubarão, no Espírito Santo, e cruza o oceano até 45 dias para chegar na China. Não é isso. Então, obviamente, é uma rota muito simples e a Colômbia é um tradicional produtor de carvão térmico no mundo. Se não me engano, é o segundo maior exportador de carvão térmico do mundo, pelo menos era a época. E o nosso trabalho foi isso, como engenharia de minas, ir lá, montar a empresa, comprar as concessões minerais, fazer os estudos e viabilizar um volume de carvão para fazer o hedge de insumo de geração aqui fazer o estoque para... Fazer um estudo das minas. Quando a gente fala de carvão, a gente pensa que é carvão de madeira, não é? Não. Carvão mineral, milênios lá, séculos lá debaixo da terra, virando um carvão para ser usado para geração de energia. E aí você estava nessa área de exploração mineral. Exploração mineral. Joia. A gente foi lá desde comprar as concessões e aí fazer aquele estudo que eu falei, sim, de perfurar para achar o carvão. E aí a gente certificou, ok, nessas X concessões que a gente comprou, que agora são da empresa, existem tantos milhões de toneladas de carvão que suprem a necessidade das térmicas na hora que elas forem despachadas. Basicamente isso. Bacana. Foram 2 anos e meio muito intensos de viagem à Colômbia mensais. Passava uma semana na Colômbia por mês. Era muito interessante, era muito legal. Foi uma experiência muito bacana, né? Como engenheiro de Minas, talvez tenha sido minha maior realização como engenheiro, porque a gente começou uma empresa do zero e a gente chegou a montar uma empresa que foi listada em bolsa, CCX, virou Colombian Co. X. Depois teve os problemas que aconteceram com o grupo todo, né? O grupo X. Mas o período de realização profissional, de você ir lá no meio do campo, subir morro, descer morro, aí questões outras aqui, de questões de segurança da Colômbia, né, que a gente passou também, que a gente viveu, que depois viram boas histórias, né? Mas montamos uma empresa do zero que virou uma empresa listada em bolsa. Que legal. Então isso é de um sentimento de realização muito grande. Pena que depois deu os problemas, mas o sentimento ali e a turma que trabalhou junto nisso,
Isso não se perde. Né? Não perde, né? Não. Essa interação, isso aí. Isso é fantástico. São boas histórias que... Tem muitas histórias de muitas mãos ali construindo tudo aquilo. Que legal, cara. Que bacana, né? E é bacana, só para terminar, tem ainda nessa época, só para dar um adendo aqui, né? Nessa época já existia o projeto da MPX aqui no Porto do Açu, aqui no norte do Rio, São João da Barra, que hoje é a GNA, Gás Natural do Açu. Está lá gerando energia, acho que a maior térmica a gás do Brasil, que era um projeto lá, então está aqui rodando, e o próprio Porto do Açu também era um projeto lá do grupo do AI, que está aí rodando, como um porto gigantesco, né? O Ike é uma pessoa icônica, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia e tal, mas como todos nós, tem seus adjetivos. Mas assim, independente de quem odeia, a gente não pode tirar o mérito de jeito nenhum. Visionário da integração assim, logística, né? Que eu acredito que falta, uma das coisas que falta no Brasil é a estrutura necessária para o desenvolvimento, né? E essa integração logística de mineroduto, de aquaviário, ferroviário. O que você falou lá de Carajás, é que você viu o tamanho da riqueza. E aqui voltando aqui um pouco do Grupo X, mas só para trazer dados que são importantes para a nossa indústria, né, brasileira. A MMX, que foi vendida para a Anglo América, foi o primeiro grande negócio dele. Hoje a Anglo América produz lá em Conceição do Mato Dentro, se não me engano, entre 15 e 20 milhões de toneladas de minério, que vem para o mineroduto e sai aqui no Porto do Açu. Olha só. E que está aqui embarcando minério. Então, isso aí já há alguns anos, né? Há mais de 10, 15 anos. Então, tá aí a riqueza gerada, continua sendo gerada e vai promover outras coisas, como tem promovido aqui no Porto do Açu. Então, ele não tá na direção, né? Mas só que ele deixou legado. Deixou essa riqueza para a sociedade. Deixou, claro. E teve problemas, óbvio. Claro, né? Não estamos querendo passar pano em nada, mas que tem uma geração de riqueza real gerada, tem. Bacana, que joia. Muito bom, né? História pra caramba, tem muita história. Tem bastante história. Qualquer hora a gente volta. Fazer um livro, né? Isso, tem que fazer um livro qualquer hora. Renato, deixa eu te falar. Não sei quem cunhou a frase que os atuais 40, né, são os novos 20, né? E você tomou uma decisão importante pra caramba aos 45 anos, mais ou menos, né? Exatamente. Foi o segundo período que você estava na Vale. Isso. E aí você tomou a decisão de dar outra palavra, pivotada, né? Uma decisão de... E aí, como é que foi isso aí? Ô, Alexandre, você sabe que a gente não tem domínio nenhum sobre a vida da gente, né? A gente planeja e vai a vida e te dá uma bagunçada, né? Mas é um pouco disso. Aos 45 para 46 anos de idade, a diretoria da Vale que eu trabalhava no Rio mudou para Belo Horizonte. E na época eu não tinha mais, por questões pessoais, não tinha como me mudar para BH. E eu acabei decidindo encerrar meu período da mineração ali em 2016, sem exatamente ter nada planejado. Acontece que eu, desde 2012, eu sou cliente da Monte Bravo, que é a empresa onde eu trabalho hoje, mas que fazia já a minha assessoria patrimonial e financeira desde 2012. E ali, em 2016, confrontado com a situação, ou eu mudava para Belo Horizonte e vivia de ponte aérea, ou eu encerraria a minha carreira, pelo menos naquele momento, era um término de carreira, eu acabei optando por encerrar a minha carreira, e aí fiquei muito junto da Monte Bravo, que eu ia viver da minha gestão patrimonial durante um tempo até que eu me recolocasse. Passa-se o tempo, eu tinha uma assessora, que é minha assessora querida até hoje, Raquel Giroto, está lá no Rio Grande do Sul, minha gratidão eterna a ela. Eu fiquei muito junto com ela, e aí a minha gestão patrimonial, eu fui ficando razoavelmente em paz, em não ter pressa de me recolocar tão rapidamente. Até porque também teve um momento ali mercadológico que foi, e de novo aqui é só uma leitura mercado, tá? Que foi o pós-impeachment da Dilma, e aí o mercado deu uma subida, eu sempre fui um investidor um pouco mais agressivo, gostava de bolsa, então as posições de bolsa, obviamente, cresceram muito. E eu tive um certo conforto financeiro para tocar a minha vida ali. Só que eu já tinha feito um MBA de finanças, que eu te falei, eu tinha feito também um MBA executivo da Fundação Dom Cabral, ainda no segundo período da Vale.
Eu fiz um pós desse MBA lá em Chicago, que era uma parceria da Fundação Dom Cabral com a Universidade do Noroeste dos Estados Unidos, na escola de Kellogg. E aí eu gostava de mercado. E aí acabou que eu me certifiquei no mercado financeiro, fiz uma certificação e propus a Monte Bravo, onde eu era cliente, da gente abrir o escritório no Rio de Janeiro. Isso foi no final de 2017. Eu tinha saído da Vale em junho de 16. E aí, ao final de 17, eu fui conversar com um dos sócios fundadores da Monte Bravo, que é o Pierre Matei, que era o meu assessor lá em 2012. Meu primeiro assessor foi ele. Também tenho uma gratidão enorme a ele. Fui a São Paulo, que ele já estava em São Paulo nessa época. Propus a gente abrir o escritório da Monte Bravo no Rio de Janeiro. E assim acabou nascendo o escritório da Monte Bravo no Rio de Janeiro. E eu comecei uma nova carreira aos 46 anos de idade. Estou agora com 53, daqui a pouquinho 54. Que legal. E aí daqui a pouquinho lá se vão 9 anos de Monte Bravo. Que bacana, cara. A gente é contemporâneo, né? Estou com 54 também, então estamos aí na par e passo, né? Como que é importante, assim, as decisões pregressas, né? Você foi para o IBMEC, né? Estudar finanças, depois MBA, estudando e tal. E eu acho que as oportunidades aparecem para aquelas pessoas que estão preparadas, né? E, assim, a gente não sabe, né? Uma coisa certa na vida é a mudança, né? A única coisa certa na vida vai ter mudança, né? Hoje a gente está... E você atribui isso também, agora a gente já entrando um pouquinho nessa área, você atribui muitas tomadas de decisões equivocadas pelas pessoas não terem essa noção que as coisas mudam na vida, acha que eu falo que assim, um mar de almirante, né? Assim, tudo em paz, não tem onda nenhuma, não tem marola nenhuma, vai continuar assim. E nunca né? Por isso que tem um negócio, né, Alexandre, que é educação. Se você perguntar o que me propiciou essas mudanças todas, inclusive de carreira, né, para o mercado financeiro, eu vou te responder que foi educação. Conhecimento. Educação / conhecimento. A educação formal eu acho que é importante, né, com boas instituições. Claro que o conhecimento aqui, que você lê um texto aqui, lê um artigo ali, isso é importante. Lê um livro, mas ter uma educação formal de boas instituições também ajuda muito. Então, finanças, por exemplo, ou educação financeira, é um assunto que a maioria das pessoas não conhece, ou porque não gosta, ou porque tem uma certa barreira, ou porque não foi ensinado, mas é uma ciência, é uma matéria, é um conhecimento absolutamente fundamental para as nossas vidas. Claro. Então, as pessoas invariavelmente não tomam ou tomam decisões erradas por uma falta de conhecimento ou, às vezes, pelo comportamento humano do imediatismo, né? Um exemplo claro que a gente viveu recentemente foi durante a pandemia, lá em 2020. Houve, claro, quando teve o lockdown, a Bolsa, foi, se não me engano, dia 20 de fevereiro de 2020, foi na quarta-feira de cinzas. O mercado abriu e a Bolsa caiu 7%. Caramba. E depois caiu quase 20, 30, se não me engano, ao longo dos próximos meses. Tem gente que entrou em pânico, que é normal, né? Ainda mais naquele cenário ali que se via, mas que tomou decisões, por exemplo, vender todos os ativos de bolsa. Eu, naquela época, e vários outros clientes nossos, obviamente por conhecimento e por gestão e por proteção, tinham especificamente para as posições de bolsa proteções. Claro. Que é um instrumento de gestão para ativos de renda variável. Claro. Quem tinha essas proteções, quando a bolsa caiu, claro que a proteção funcionou, é igual um seguro de carro. Claro. Ao invés de gastar 50 mil no conserto, você gastou a franquia de 5 mil e tá com um carro novo. É algo analogamente parecido com isso, embora não seja exatamente isso, mas analogamente parecido. Quem tinha as proteções ficou tranquilo, não vendeu as posições e no final do ano as posições já tinham voltado, ou seja, um tempo depois, 9, 10 meses depois, a coisa já tinha voltado. Então, o conhecimento, por exemplo, de volatilidade do mercado, e que a volatilidade tem um tempo para voltar ou para... Se você sabe que isso acontece, você não toma decisões imediatistas, né? Ou no afã do momento.
Tem um grande amigo também, que a gente trabalhou junto na Eneva, na MPX, que é o Daniel Haddad, ele é o CIO hoje na verdade, hoje é o comercial da Avenue, né? É um grande amigo. O Daniel fala que tem um estudo que fala que o Financial Advisor nos Estados Unidos, os clientes que têm um Financial Advisor, normalmente têm em torno de 3% a mais de rentabilidade de quem não tem um Financial Advisor. É mesmo? Desses 3% a mais, 10% em qual ativo colocar? Vou botar nesse ativo aqui e não no outro. Outros 10% desses 3% a mais é o timing. Faz isso agora ou não, ou faz amanhã, faz semana que vem. E 80% desses 3% a mais é de... Alexandre, calma, faz nada agora não. Não seja intempestivo agora não, calma, vamos pensar, a carteira está bem estruturada, lembra que a gente tem um plano de médio prazo, tem um objetivo, tem um perfil seu, né? Que a gente está enquadrado no perfil, não faz nada agora não. Que é simplesmente por segurar o investidor para não tomar decisões intempestivas errôneas, que foi o que você me perguntou. Então as pessoas sim tomam decisões, invariavelmente não as melhores, por falta de conhecimento. Eu estou me vendo, assim, eu estou vendo o gráfico, eu tenho um pouco de investimento lá na Avenue, e em 2022, 2023 e tal, estava igual o rabo de égua, né? Só crescendo para baixo, né? Eu disse, caraca, eu tenho o hábito de uma vez por mês dar uma olhada, não fico olhando toda hora e tal. Eu disse, caramba, só dessa e tal. A gente fica meio impaciente, não, vou tomar decisão, vou realizar essas operações aqui, vou ver se a gente investe em outra coisa e tal. Assim, eu pensando com meus botões, né? Eu acho que não veio nenhum assessor, né? Eu acho que veio um anjinho e falou assim, sossega o faixa aí, meu filho, você não está precisando, sossega o faixa. Pô, os Estados Unidos, ele se recupera e tal. Aí eu ouvi esse anjinho aqui no meu ouvido e disse, deixei quieto e graças a Deus se recuperou e tudo tal, e tá lá. O bom é quando esse anjinho chama-se Financial Advisor, né? É bom. É verdade, verdade. Tem uma outra questão que eu acredito que impacta muito na nossa sociedade, assim, a demonização do dinheiro, né? Assim, se a gente puder chamar isso, né? Quem nunca ouviu, né? Assim, o dinheiro é sujo, né? Pô, pegou no dinheiro, tem que lavar a mão e tal. Se tem alguém que está prosperando, pô, aquela pessoa está prosperando ali e tal, está vendendo alguma coisa e tal, isso aqui. Assim, nenhum rico vai entrar no reino dos céus. Então tem muito histórico e muito senso comum que paira, né, assim, que vai transitando, que eu acho que uma variável que impacta. A gente tem isso aqui, a gente vai ouvindo isso ao longo do tempo, e a falta de educação, a gente estava conversando hoje aqui, eu acredito que nessa área financeira é uma das áreas, assim, a área de educação nossa, infelizmente, a cada dia que passa, no meu ponto de vista, é claro, tá se deteriorando, em todas as áreas, né? Você pegar uma área minha área de gestão, se pegar uma área de gestão um tempo atrás, hoje está mais superficial, na área de engenharia também. E na área de finanças, você falou, poxa, são poucas. Eu não tenho dado estatística, mas eu nunca ouvi dos meus pais dentro de casa nenhuma orientação na área financeira. Sem dúvida. Nas escolas que eu estudei, também nada. Entendeu? Assim, a gente, quando vai estudar gestão, a gente vê um pouquinho de matemática financeira aqui e ali e tal, dá aquela introdução, alguma coisa de estatística e tudo e tal. Mas muito teórico também, e não na prática. E quando eu converso com meus filhos, lá em casa são 3 filhos, quando a gente provoca alguma coisa, tem aquela coisa de, poxa, eu não quero falar disso, não, é matemática. Então são diversas fontes de dificuldade Sim. de você entender a importância de cuidar desse aspecto da vida, que é a gestão financeira e patrimonial, né? Alexandre, é fundamental, e aí eu te agradeço mais uma vez por a gente estar aqui, porque esse tipo de ação, eu acho que é um grãozinho de areia, Claro. mas que compõe a praia, né? Os nossos pais, por exemplo,
viveram ali momentos econômicos do Brasil que a gente tinha inflação de 80% ao Loucura, mês. loucura. É o que a gente viu na Argentina há um pouco tempo atrás, É. né? Hoje, se a inflação bate 5%, 6% ao ano, a gente já fala, opa, já saiu da meta da inflação, já está a inflação alta. 6% ao ano. E a gente viveu 80% ao mês. Era uma loucura. Loucura. Então, os nossos pais viveram períodos, aí questões de governo militar, depois problemas econômicos, aí é democratização, mas economicamente, momentos muito complexos. Então, os nossos pais não tinham como nos dar nenhum mínimo de planejamento ou de economia ou de finanças, porque eles não conseguiam planejar a vida deles na semana seguinte. É verdade. Quiçá falar com o filho sobre a vida do filho adulta, né? Imagina isso. Então, nós aqui nos 50, a gente é filho de uma geração que sofreu muito economicamente. É. A gente já é uma geração que agora fez 30 e poucos anos, 32 anos, do Plano Real. Então, já teve uma estabilização da moeda e a gente hoje consegue sim planejar um pouco a nossa vida futura, pensar no médio e longo prazo. Claro. Então, obviamente, e por isso que a educação é um tema tão importante, porque ele tem uma inércia muito grande para a gente ver a realização dele, né? Os impactos daquilo, né? Educação é investimento de longo prazo, né? Então, infelizmente, a gente tem poucas pessoas querendo olhar o longo prazo para investimentos. Né? Eu lembrei do Warren Buffett, O Warren Buffett. Warren Buffett, eu nunca sei falar o nome dele direito, que aí teve uma entrevista dele que eu achei engraçada pra caramba, que a pessoa estava entrevistando, mas o que o senhor faz é tão simples e tal, não sei o que e tal. Meu filho, mas as pessoas não têm paciência para aguardar o resultado. Né? É isso. E educação é assim, né? Então, eu acho que a gente agora, comemorando aí 32 anos de estabilização da moeda, a gente vem falando, né? A XP surgiu, na verdade, também pós essa loucura econômica que a gente viveu. E aí democratizou muito o acesso, né, às possibilidades de investimento. A Monte Bravo nasceu lá em 2010, aí para fazer uma assessoria do que fazer com esse investimento. Então eu ia te perguntar isso. Qual a diferença de assessoria, consultoria e corretagem? Tá, né? Vou trazer um pouco de contexto histórico. Né? Os bancos, né, nasceram na história moderna para nos emprestar dinheiro. Né? O banco vive disso, de nos dar crédito. Então, é assim que sempre foi. Então, o negócio do banco é nos emprestar dinheiro. Aí, início dos anos 2000 ali, estabilização da moeda, final dos anos 90, aí começam a surgir as plataformas, que faz a corretagem, faz bolsa, faz etc. Mas aí esses caras nos deram acesso, né? Se antes a gente só tinha o CDB do banco, a previdência do banco, o sei lá mais o que do banco, essas plataformas, sejam elas quais forem, nos deram acesso agora ao fundo do Alexandre, que é um gestor bacana, ao fundo do Renato, que é um outro gestor bacana. Então eu tenho mais opções. Eu tenho agora um chamado na época, né, de supermercado financeiro. Tenho várias coisas para escolher. E a assessoria, o assessor, o financial, a gente na Monte Bravo está chamando até de financial advisor, já te explico por quê. Mas o assessor financeiro, ele nasce para ir, dado esse universo de oportunidades de acesso, o que cada uma das pessoas deveria fazer, dado o perfil dela, os objetivos dela. Porque uma coisa, você vai num supermercado desses hipermercados aí, e você fica perdido, né? Fica perdido, né? Fica perdido. De repente tem um produto bacana lá que eu não sei. Mas qual que é para você? Aí nós, assessores financeiros, financial advisors da Monte Bravo, nós somos a pessoa que vai entender o que você precisa, qual que é o seu objetivo, qual que é o seu cenário familiar. O momento de vida que está passando. O momento de vida agora, se você é um empresário, está pensando na sua sucessão empresarial. E aí, entendendo todo esse contexto, nos mais variados aspectos, pessoal, familiar, empresarial, nós vamos trazer as soluções que nós temos e, eventualmente, com alguns parceiros, para trazer a solução. Nós somos um prestador de serviço de assessoria patrimonial e financeira. Bacana. É essa a diferença. É um alfaiate da vida do patrimônio e das finanças das famílias e das pessoas e das empresas. Então não dá para assim, dá, mas não, assim, é diferente de ir numa loja de paletó aí, vou comprar uma coisa pronta. Alguma coisa básica talvez funcione para mim e para você. Mas se quiser uma coisa modelada... Aí já... E cada um vai precisar de uma coisa, né? Claro. O importador ou exportador vai precisar, com certeza, de alguma coisa de câmbio. O
cara que não faz nada de importação e exportação, em nenhum momento, não precisa. Não precisa. Então, agora, ambos precisarão de gestão do fluxo de caixa deles. Claro. Aí dá para fazer, tem aqui um instrumento que serve para o Alexandre e serve para o Renato. Ótimo, sim. Mas cada um vai ter a sua peculiaridade, cada um vai ter a sua realidade, e aí é onde a gente encaixa com o serviço prestado de acordo com o que cada um vai precisar. Joia. Quando a gente fala, assim, uma pessoal que nos ouve tem alguns empreendedores, né, e tem a pessoa física e a pessoa jurídica. Tem uma máxima que é assim, tem alguns que adotam empresa rico e sócio pobre, e sócio rico e empresa pobre. Entendeu? Eu não sei se você adota os dois ou você acredita mais em um só. Eu tenho meu ponto de vista aqui de uma linha de raciocínio. Porém, eu acho que é importante, independente da visão, o sócio, a pessoa física, ter uma assessoria e um cuidado, porque o risco que ele é exposto é muito grande. Sem dúvida. O que você acha? Você acha que é nessa linha mesmo? Alexandre, eu ouvi de um dos sócios da Monte Bravo, que é o seguinte, e fica a pergunta aqui para quem está nos ouvindo também. Você quer ser sócio de uma empresa rica ou de uma empresa pobre? Uma empresa rica. Todo mundo, né? Mas isso não invalida que você, na pessoa física, também ao longo do caminho, não possa ter o seu patrimônio devidamente constituído. Claro. Então, o caminho do meio, né, o equilíbrio é sempre um ponto a ser observado, né? A ser observado. Claro que a tua empresa tem que estar muito bem saudável financeiramente, claro. E aí ser uma empresa rica, e maravilha, você é sócio de uma empresa rica. Mas, quando você fala de PFPJ, o empreendedor ele não deveria misturar essas duas coisas, porque é o que você falou, o risco já está na empresa. Se você, na sua pessoa física, se mistura com a empresa, você vai botar o risco também da pessoa física para cá, para dentro. E mais, e aí tem um outro cenário, né? O empreendedor que na física, aí ele gosta de correr muito risco, por exemplo, em bolsa. Tudo bem, é o perfil dele como pessoa física, mas o risco do empreendedor está no negócio dele. Está no negócio, já está. Se você tem um problemão com o seu negócio que pode te impactar financeiramente, juridicamente, na Receita Federal, seja lá o que for, você já tem bastante risco aqui na sua PJ. Na sua pessoa física, com as suas retiradas, o seu bônus que você recebe, os seus dividendos que você tem anualmente, você deveria, por conceito de sistema aqui, ser mais conservador na pessoa física, já que teu risco está na tua empresa. Então, o empreendedor... Aí voltamos na educação, né? A educação financeira, no caso. Eu paguei caro nessa aula, rapaz, pra caramba. Quando eu fui para o mercado financeiro, a gente começou a investir, eu fui mal assessorado e tal. E aí eu fui porque aqui empreender é alto risco, fomos para o mercado financeiro e alguns produtos de alto risco também, quebrei a cara pra caramba e tal. Não faz sentido. Não faz sentido. E mesma coisa para o caixa da empresa, né? Ou gestão de caixa da empresa. Isso aqui tem que ser muito conservador, muito... Claro. Ver o seu período, sua necessidade de caixa, sua necessidade de liquidez. Se você tem um giro muito rápido, com menos de 30 dias, por exemplo, uma coisa boba, que a gente já viu dentro do nosso trabalho, empresas que não sabem o que é uma compromissada, ou não conhecem. Compromissada é um instrumento financeiro que funciona para menos de 20 dias de caixa. Se você vai usar o dinheiro com menos de 20 dias, não use nem CDB, nem o fundo de liquidez, porque invariavelmente não é que não use. Pode até usar, mas não vai ser o mais eficiente. Claro. A compromissada ela é mais eficiente para esse cenário aqui, com menos de 20 dias de uso, porque não tem o tal do IOF. Então é uma bobagemzinha, mas tem muitos empreendedores ou gestores de tesouraria de empresas, gerentes financeiros, que não conhecem. E aí um pouco do nosso trabalho é ir trazendo um pouco dessa educação, voltamos aqui na educação mais uma vez, né? Com algumas informações que tem um caso dentro de casa, dentro da nossa empresa, que é uma grande empresa varejista que começou a usar compromissada. Só que o volume de 2 semanas que eles giravam era um volume de dinheiro muito grande. Meu Deus do céu. Em 12 meses, a economia que a gente conseguiu para eles pagava quase que uma folha de salário, de um mês. É aquela história, né? 1% de pouquinho é pouquinho, né? Mas um pouquinho de muito é muito, né? Então, e assim a gente vai trazendo um pouco da informação
para que a PF e a PJ tenham as devidas administrações. Por exemplo, no caso do empreendedor, quando ele vai falar de sucessão no empresarial, isso aqui tem que ser bem planejado, né? Claro. Porque imagina uma empresa que vale muitos milhões de reais. Na falta de alguém aqui, de algum dos sócios, existe toda uma sucessão aqui que... Imagina, daqui a pouquinho você tem um sócio que é uma pessoa, um familiar, seu sócio que não conhece nada do negócio. Como é que está isso? Qual foi essa governança feita anterior à falta? Houve? Não houve? Quando existe já uma governança, um planejamento sucessório empresarial, que bate no familiar depois, quando isso está planejado em antecedência, é muito mais tranquilo quando o evento inesperado vem e eles invariavelmente acontecem, né? A gente está falando de estudo e está falando de planejamento, né? Isso aí. Numa sociedade que não estuda e planeja pouco. não tem o hábito de assim, falar em planejamento, cara. Quando a gente fala, é convidado para fazer palestra, alguma coisa, a gente fala de nós somos educados para o fazejamento, né? Isso. Se a gente não tiver com calo nas mãos, suando a camisa e calo nos pés, a gente não acha que não está trabalhando. E o fato de planejar, que é pensar e tudo, e tomar as decisões devidas, buscar informações necessárias, é tão quão importante do que a realização, né? Sem dúvida. E essa parte de planejamento, e a gente vai falar aqui um pouquinho de uma mudança agora, que é mais uma mudança no tempero da reforma tributária, entendeu? Então, a gente não pensa assim, no planejamento da educação, você lá estudando, tal, pensando, estudando outras línguas e tal. Caramba, se surgir uma oportunidade, eu já vou estar pronto. São ações necessárias que você... Poxa, eu não sei o que vai acontecer. E 2027 está aí, está batendo na porta e tem um discurso muito bonito na mídia dizendo que a reforma tributária é a 8ª maravilha do mundo, entendeu? Mas será que nós estamos, assim, as pessoas, tanto física quanto jurídica, está se planejando para essa mudança também? Você dá uma pincelada aí sobre isso e sobre a reforma tributária. Alexandre, eu não vou ser um especialista de reforma tributária aqui, vou deixar isso com a doutora Adriana, que é a nossa advogada. A gente, semana passada, fez um evento em Vitória sobre isso. Mas qualquer hora a gente traz ela aqui também. Legal. Mas sobre planejamento, eu comecei lá na Vale, lá em 2000, na área de planejamento de longo prazo. Caramba. Olha só, eu trabalhava lá fazendo planejamento das minas, por exemplo, lá de Itabira, para 2020. Uhum. Nós estamos em 2027. Itabira continua produzindo. Continua. Não da mesma forma que produzia lá em 2000, mas continua produzindo. Carajá, você viu lá. Então, a gente está vivo agora, né? Nos nossos 30 anos, a gente está agora com 50. Então, tem mais 20 anos aqui que a gente viveu. As pessoas precisam entender que sim, precisam planejar a vida delas, porque talvez a nossa geração vá até os 100. E talvez bem, né? Vamos torcer para que seja assim. Então, a gente precisa ter a consciência de que planejar a vida é importante. Tá bom, não quero pensar no meu... Planejar a vida faz parte do processo de viver. Exato. Pô, ótimo. Planejar a vida faz parte do processo de viver. É exatamente isso. E poucas pessoas fazem. Eu vou te dar um exemplo rapidamente aqui. Eu estou participando daqui a uma semana ou duas de um evento sobre a economia prateada, que é a senioridade, né? É a turma de 60 mais, 70 mais, como viver bem lá na frente. Só que para você chegar nos seus 60, 70, 80 anos bem e para viver bem, você precisa se planejar, principalmente financeiramente, desde já. Claro. Então, claro. há necessidade de planejamento. Trazendo um pouco para a reforma tributária, que eu não vou saber te dar o tecnicismo da reforma, né? Mas eu vou te falar do conceito. As empresas precisam planejar. A gente teve uma interação recente com uma empresa que já estava com uma consultoria, se não me engano, para tentar fazer um depara da situação real de hoje para a situação que eu não sei por quanto tempo vai ser a transição, acho que é 2030 e alguma eu acho que é 33. Mas o cara já está lá olhando com o time tributário dele como fazer essa transição aí para os impactos de IBS, CBS, bababá. Então, as empresas, vocês aqui na Unax, a gente lá na Monte Bravo,
a gente tem que olhar de novo com esse viés de que eu vou viver mais 5, 10, 15 anos e o mundo vai mudar, inclusive o meu país tendo uma reforma tributária. Aonde isso vai impactar no meu negócio? No meu negócio no mercado financeiro, no meu negócio na área de lubrificantes para óleo e gás, no meu negócio de distribuição de combustíveis, para o meu negócio de mineração. Então, as empresas, e eu acho que as grandes empresas, pelo menos minimamente fazem e não só as grandes empresas, né? As empresas de forma geral fazem porque entendem que vai ter impacto. Claro. E se não fizer, o impacto será muito maior. Então, e aí obviamente e aí a gente volta na educação, e aí no caso agora com os nossos amigos advogados, que são os caras que estão estudando nesse exato momento, porque eles também todo o estudo que eles tiveram da história jurídica deles, tem que estudar mais um bocado agora para entender a fundo o que cada uma das reformas vai impactar para cada setor produtivo, nos nossos casos. E aí esses caras vão nos ajudar para que essa transição seja feita da melhor forma possível, torcendo para que o que a gente já paga de tributo não aumente, ainda que a gente saiba que vai aumentar em alguma coisa, mas que venha... A gente tem que torcer, no final das contas, né, Alexandre, para que... eu vou falar na pessoa física agora. Eu não me importaria de pagar mais impostos. Claro. Se tudo isso que eu estou pagando fosse trazido de volta. Claro. Né? Ficaria até mais barato. Com segurança, com educação, com saúde, com justiça, com estradas boas. Né? Eu acho que é quase que um consenso isso. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer, não, eu topo. Se tudo for melhorar agora. Aí vale uma reflexão interna também, né? A gente precisa nos educar, não só financeiramente, mas também em termos de política. O brasileiro fala muito pouco sobre educação política, né? Isso. A gente tem que votar melhor. Claro. A gente tem que cobrar de quem a gente votou. Né? A gente tem que se engajar mais nas questões políticas. Não é para virar político. Não. Mas se a gente... Meu sonho hoje em questões... Já abrangendo um pouco a minha resposta aqui, tá? Meu sonho é que nós, pessoas do meio privado, com as nossas educações, com as nossas experiências, e aqui eu vou fazer um exemplo do ex-governador de Minas, o Romeu Zema, que pessoas como nós e como ele se predisponham mais a participar da vida pública, seja como vereador, seja como o secretário, seja como governador, para que essas pessoas com experiência e com conhecimento, e com educação, e com valores, estejam na vida pública para fazer o bem para a sociedade. Porque é aquela história, se os bons não fizerem nada, os maus vão lá e fazem. Claro. Então, a gente também, nesse aspecto da educação, que sai da tributária e vai para o lado político, mas que está tudo misturado, a gente também precisa evoluir como nação, né? E conversar política, estudar política, eu estava pensando, na Copa, a nação brasileira estava todo mundo unido, de verde e amarelo e tal, isso aqui. Agora vem as eleições, assim, vai todo mundo se degradar. Quer um pouquinho mais de água? Eu aceito. Se degradar nas redes sociais e tal, é dicotomia isso, né? A gente tá do mesmo lado, né? Tá do mesmo lado, né? E teve uma vez que eu estava a gente pegou as famílias aqui, fomos passear lá na capital, e estava eu, mais 2 colegas, conversando sobre política, e um estava defendendo A, outro defendendo B e tal, e aí ficou acalorado o negócio, eu fiquei no meio do campo ali, falando com eles, poxa, eu acho que a gente tem que... a gente pode encerrar isso, que está falando de polaridade, né? E a gente precisa, como cidadão, conversar mais sobre isso, botar na mesa mais sobre política, mas não sobre o A nem B, né? A pessoa A, a pessoa B, mas o que realmente impacta, né? O que converge para a melhoria da sociedade, né? O que tem de pontos comuns, porque a gente sabe dos pontos que são incomuns, mas há de haver pontos comuns. Claro. Por exemplo, eu duvido que qualquer pessoa pública ou político da vertente A ou da vertente B diga que é ruim a gente investir em educação. Diga que é ruim a gente investir em saúde. Então tá bom. Então vamos convergir no que a gente acha que é importante, e nessa linha mestra aqui, por exemplo, saúde, por exemplo, educação, por exemplo, segurança, por exemplo, justiça, sei lá. Então tá bom, existem 3 ou 4 pontos convergentes, então traça-se um plano de uma coluna vertebral aqui, e o resto
Ok, eu penso A disso, você pensa B daquilo. Mas Tudo bem. deveria existir uma coluna vertebral de nação, que não é um plano de governo do A ou do governo B, é um plano de nação, um plano de Estado. Então, seja o cara da extrema esquerda, da esquerda ou da direita, esses caras, pilares aqui, tem que cumprir. Vai cumprir, porque é o de comum acordo. Deveria haver isso, mas aí de novo, eu acho que existe uma baixa qualificação, claro, do mundo político. Você aqui, na sua especialidade de lubrificação de óleo e gás, você tem que estudar muito. Os seus técnicos aqui, especialistas, têm que estudar muito para fazer o que fazem. Você imagina um político que é responsável por sei lá quantos milhões de emendas. Esse cara deveria ter estudado muito para saber como direcionar ou para onde direcionar A, B e C de emendas. Eu não sei se esses caras têm essa. Pelo menos a minha impressão é que não tem. Primeiro não tem a disposição, né? Para isso. Mas isso é um outro ponto. Eu fico doido para entrar nessa. Mas pegando isso aí, já voltando ainda para gestão financeira patrimonial, muitos brasileiros estão tomando decisões para investir fora do Brasil. Sem dúvida. E aí, é uma alternativa de segurança. Até que ponto? A pergunta é: até que ponto, Renato, é uma alternativa de segurança e uma medida contra a nação, assim, meio subjetiva, né? Pô, eu vou pegar meu recurso, vou colocar tudo lá fora, porque se o Brasil quebrar, der algum problema, e assim, se eu não invisto aqui no meu país, eu estou investindo contra ele? Vou fazer uma pergunta aqui. O americano médio e o brasileiro médio. Quem investe mais fora do seu país? O brasileiro. O americano. O americano? Muito mais. É mesmo? O brasileiro investe, se não me engano, em torno de 2% dos investidores médios do Brasil investem fora do Brasil. O resto é tudo Brasil. Né? Brasil. O americano investe mais de 20%, se não me engano, a 30% do patrimônio dele fora dos Estados Unidos. É mesmo? A gente tem o chamado o viés doméstico, né? Uhum. O brasileiro é, dos investidores do mundo, um dos que mais tem o viés doméstico. Uhum. Então, o investimento fora do Brasil, Alexandre, deveria estar muito mais na veia da gente do que a gente efetivamente tem. Porque a gente tem uma moeda, tem um vídeo muito legal que eu fiz lá na Avenue recentemente, que é uma nota de dólar de $20, de 1.800 e tanto, e uma dólar de $20 agora. Essa dólar de $20 continua valendo $20 há século. E na fileira de baixo tem todas as moedas brasileiras ao longo de mais de 100 anos. Né? R$1.000, real, cruzado novo, cruzeiro, blá, blá, blá. Então, o que varia, na verdade, não é o dólar, é o real, né? No nosso caso. Então, ter investimento numa moeda forte, num país que hoje é a principal economia do mundo, né? E deve continuar sendo pelo menos durante um bom tempo, é uma proteção, sim, patrimonial para quem está num país que pode ter uma moeda desvalorizada fortemente, que pode ter um impacto pesado por uma questão lá da guerra do Irã, que bate da inflação aqui, e o juro sai de 2 que estava lá na pandemia para 15. Então, a gente tem domesticamente no Brasil muitos aspectos que deveriam nos levar a investir uma boa parte do nosso patrimônio fora do Brasil como proteção e como diversificação. As ações da Apple negociam em um dia, lá nos Estados Unidos, mais do que a Bolsa Brasileira inteira. Então, quando você tem uma conta lá fora, que pode ser na XP, na Ebre, ou em qualquer outra casa do gosto de cada um, você acessa, na verdade, um mundo muito maior do que o que você tem aqui no Brasil. Claro. Então, é aquela história assim, você pode sair da sua casa, você pode comprar o pão aqui na vendinha do lado da sua casa, ou você pode comprar no mercado em frente, que tem 50 variedades de pão. Uhum. Isso está a uma rua de distância. Para onde você vai? Você talvez vá para a padaria comprar, ver qual pão você vai querer mais, né? Hoje em dia, para o brasileiro, para o investidor brasileiro, é muito fácil investir lá fora. Eu tenho a minha conta lá fora, com pouco patrimônio ainda, mas é importante ter.
E você faz isso à distância de um clique. Você abre a conta, você faz o câmbio, você obviamente conversa com o seu assessor financeiro e você faz a sua alocação e bota o seu dinheiro lá fora. E se o real está 5, 6, 4 e você vai viajar lá para fora, não importa. Não importa. Você já está com o seu dinheiro lá fora, por exemplo. E no médio para o longo prazo, você ter uma carteira diversificada em moeda forte, para o retorno do seu portfólio como um todo, você tem um ganho de rentabilidade, sim, do que somente no viés dos seus investimentos numa única moeda e numa moeda como a nossa aqui no Brasil. E o que você sugere assim de não proteção, de orientação para a pessoa que, poxa, eu quero fazer um investimento lá fora, para evitar alguns erros clássicos aí de uma pessoa que está iniciando, poxa, agora eu vou colocar todo o meu investimento lá e tal, assim, algumas coisinhas. Alexandre, a primeira coisa é o seguinte, eu tô com um problema de saúde, de gástrico ou ortopédico, seja o que for, dor de cabeça, você vai no médico, porque aquele cara é o especialista do problema de saúde que você tem. O Financial Advisor, o assessor financeiro, ele é o médico da saúde financeira das pessoas. Então, a primeira coisa que eu aconselho é o seguinte, converse com um Financial Advisor, converse com um assessor financeiro. Bacana. Tem várias oportunidades por aí. Se quiser vir conversar com a gente, vai ser um prazer. Mas converse primeiro com a pessoa, para você ter um mínimo de orientação, de opções e de quais caminhos seguir. Obteve primeiramente essa orientação, entenda qual o tamanho do percentual do teu patrimônio que você está disposto a botar lá para fora. E quando decidir isso, não faça tudo de uma vez. Você vai fazendo isso aos poucos, né? Porque o dólar hoje está, sei lá, 5,20, amanhã ele vai estar 5,30, depois ele está 5,5. E se você fizer tudo numa tacada só, você vai perder é o famoso preço médio. Então, não faça nada com pressa, se oriente bem com um assessor e entenda o que é seu objetivo com aquele dinheiro lá. E saiba que o dinheiro que vai para lá não é para depois voltar para cá. Porque, obviamente, você tem custos para mandar o dinheiro. Claro. Você tem a taxa de câmbio, você tem imposto. Então, você mandou para lá para depois trazer de volta? Não. Faça devidamente as caixinhas dos seus dinheiros, a caixinha da emergência, da liquidez, a caixinha do médio prazo do Brasil, a caixinha do médio prazo lá fora. E assim você vai fazendo com o seu patrimônio. E essa combinação, existe um único que a gente chama de almoço grátis nas finanças, que é a diversificação. E, inclusive, a diversificação internacional. Porque se você toma a decisão de colocar tudo em um produto, numa ação, num ETF, numa debênture ali, corre o risco, porque lá tem uma tributação muito pesada. Sem dúvida. Com relação à sucessão sem dúvida. Patrimonial. Até 60 mil dólares, a legislação é mais tranquila. Mas a partir disso, dependendo do tipo de ativo que você tiver, você pode tomar um impacto de 40%, chamado State Tax, até 40%, dependendo do ativo que você tiver lá e se não estiver bem orientado. Claro. Na sucessão. Se você faltou aqui para sua família acessar lá, dependendo do tipo de ativo que tiver, se não tiver devidamente orientado, você pode ter uma perda grande. A gente já teve casos de clientes que moraram fora do Brasil por muito tempo, receberam maior parte do patrimônio lá fora e tinham ativos chamados de raízes americanas. Uhum. Na pessoa física. Uma pessoa física. Com mais de, às vezes, milhões de dólares. Um risco gigantesco. A partir de 500 mil dólares, por exemplo, 300 a 500 mil dólares, dependendo da situação, faz sentido ter um offshore. E um offshore tudo direitinho, declarado. Não tem... Offshore é o dinheiro igual o dinheiro sujo, né? Quem é muito rico não vai para o céu. Não, o offshore é um instrumento
que é uma empresa criada em um país de vantagem tributária, que você monta a sua empresa lá e essa empresa é a detentora do patrimônio, não você na pessoa física. Deixa eu só fazer, que a gente tem pessoas que nos acompanham aqui que offshore para a gente é dentro d'água. Ali é furando petróleo e tal, tal. Repete a definição de offshore. A nossa empresa era o Nax Offshore, né? Boa. Aí quando eu fui na feira lá em Houston, lá na OTC, e aí um colega conversando, ele, pô, offshore, você trabalha com finanças e tal, eu comecei a entender que é outra. Então, esse conceito de offshore repete, por favor. Ótimo. Offshore, no conceito das finanças, é uma empresa em um país com vantagem tributária, por exemplo, Bahamas, por exemplo, Ilhas Virgens Britânicas, que você constitui uma empresa nesses países e o patrimônio financeiro, quem detém não é o Renato ou o Alexandre na pessoa física, é a empresa do Renato ou a empresa do Alexandre nesse país. E aí, se o Renato falta, os outros cotistas ou diretores dessa empresa já recebem as cotas com, obviamente, uma questão sucessória já encaminhada. Tem detalhes técnicos aqui que, de novo, eu não sou advogado para falar em detalhe disso. Mas é um pouco do conceito. A partir de 300 a 500 mil dólares já faz sentido, ao invés de ter o dinheiro na pessoa física, ter o dinheiro através de uma empresa em um país com vantagem tributária. E tudo direitinho, registrado aqui no Banco Central, no nosso imposto de renda, tudo bonitinho. Legal. Então, tem muita vantagem, sim, em ter parte do patrimônio. Todos nós deveríamos ter, cada um no seu percentual e na sua característica, uma parte do patrimônio investido fora do Brasil em moeda forte, com um acesso a uma diversidade muito maior de ativos financeiros que, no final das contas, protegem e rentabilizam melhor o patrimônio. Bacana demais. Aqui, já puxaram minha orelha aqui, que a gente tá falando demais. O papo. Já está na hora, né? Tinha um monte de outras perguntas aqui, mas a gente tá caminhando para o final aqui. E, Renato, eu queria perguntar a você, assim, fazer a última pergunta para você. Você acredita que ganhar dinheiro, assim, teve uma vez lá na minha família, um tio meu, ele negociava, jogava e tal, e tinha hora que ganhava muito dinheiro. Ele tava rico, tava prova umas 10 vezes por semana, né? E aí eu falei assim, ganhar dinheiro não é tão difícil, entendeu? O mais difícil é administrar os recursos, gerar e gerir os patrimônios. Você acredita que conhecimento, você falou da importância do conhecimento, disciplina, perseverança, dedicação ou legado? O que essa clareza, qual dessas clarezas é mais importante para as pessoas tomarem as decisões que precisam ser tomadas hoje para construir um patrimônio mais saudável no futuro e deixar um legado para a sua família, para a sociedade? Ô, Alexandre, boa pergunta para a gente terminar, porque eu vou voltar na questão da educação, e a educação ela não precisa você ser o especialista. Eu não sou especialista tributário, mas eu conheci um pouquinho sobre offshore. Eu não sou especialista de soluções patrimoniais, mas eu entendo um pouquinho sobre questões de sucessão na hora da falta. Então, a educação ela pode ser própria ou você pode ter alguém que seja educado naquilo para te orientar, como a gente faz com os médicos, por exemplo. Então, esse é o aspecto. E tem um aspecto que ele é fundamental, que ele é matador e ele ganha de qualquer outro, que você falou aí, que é a disciplina. E aqui é a disciplina do investidor em eu gasto X, eu ganho X, eu gasto X menos alguma coisa. E tudo isso que sobrar, porque eu sempre gasto menos do que eu ganho, isso é fundamental. A disciplina de pegar um pedaço disso que sobra e investir recorrentemente, esse ganha de qualquer volatilidade de mercado, ganha da Covid, ganha da guerra lá do Irã, ganha do Trump, ganha do Putin. A gente vai passar por problemas. O mundo passa por problemas cada vez mais rapidamente. Mas o investidor que tem a disciplina, ou o empresário que tem a disciplina, ou a família que tem a disciplina, na medida em que ganha 10 e gasta 7, esses 3 que sobram, invista. Em diferentes coisas. Pode ser em offshore, pode ser num apartamento,
pode ser em liquidez, pode ser numa reserva de emergência, mas essa disciplina do investidor, que desde cedo, e o cedo pode ser a partir de hoje, com 53 anos, ou aos 30, iniciando o trabalho, ou aos 60, e pegando ali, ainda ganho algum dinheiro que seja de rentabilidade, e ainda assim eu reinvisto. Esta disciplina, ela ganha de qualquer volatilidade do mercado. E aí sim, isso ao longo do tempo, de 5, 10, 15, 20 anos, e aqui é o tal do poder do juros sobre juros, isso vai deixar um legado muito bacana para os nossos sucessores, para as nossas famílias. A gente tem que ser amigo dos juros compostos, né? Exatamente. Tem que ficar juntinho. Tem que ser muito amigo dos juros compostos. Renato, obrigado. Assim, Renato, você despencou lá do Rio para vir para cá e vai voltar para lá. A gente sabe assim, do desprendimento de você vir aqui e contribuir. Como você falou, a gente não está procurando milhões e tudo, é contribuir. Se for um grãozinho na areia da praia, já tá valendo, entendeu? Se tudo que a gente conversou aqui entrar na cabeça de alguns como um pouquinho de educação, pô, já valeu. Já valeu demais. Já valeu. Então, assim, nosso agradecimento da sua presença aqui, do Lucas também, seu fiel escudeiro aí. Isso aí. E quem está nos ouvindo, se quiser conhecer um pouquinho mais da Monte Bravo, pode entrar em contato com a gente passa o contato do Renato, do Lucas, que está aqui. Perfeitamente. E tomara que seja a primeira de outras vezes que a gente vai estar aqui, o assunto é vasto, tá bom? Estaria ansioso para voltar, Alexandre. Obrigado, querido. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Obrigado a você.